pensamento de que Cristo voltaria no dia 22 de outubro de 1844 foi fruto de um profundo estudo da Bíblia realizado por Guilherme Miller com base em Daniel 8,14. Os milleritas acreditavam de que nessa data Jesus voltaria. Eles estavam certos com relação à data, mas errados com relação ao evento. A purificação do santuário, do qual fala o profeta Daniel, não seria a volta de Cristo à Terra, mas o início de uma nova fase no santuário celestial. A compreensão desses temas tornou-se mais claro no dia imediato ao desapontamento, ou seja, o dia 23 de outubro, com a famosa visão de Irã Edson. Em nosso estudo de hoje, vamos aprender a respeito da doutrina do santuário e de como os milleritas chegaram à correta interpretação de Daniel 8,14. Durante os anos de 1816 a 1818, nesta mesma casa, Guilherme Miller começou um intensivo estudo da Bíblia. Com a ajuda da concordância de Cruden, ele começou em Gênesis 1, verso 1 e não avançava para o versículo seguinte até que houvesse compreendido todos os problemas que aquela passagem levantava. Algum tempo depois, ele chegou ao livro do profeta Daniel, no capítulo 8, verso 14, onde nós lemos: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Esse tornou-se o texto mais problemático para a compreensão de Miller. Pastor, quais foram as compreensões que Miller tirou desse texto? Guilherme Miller chegou à conclusão de que o santuário a ser purificado, mencionado nesse texto, seria a terra e a igreja por ocasião da segunda vinda de Cristo. Além disso, estudando as 2.300 tardes e manhãs, a sua conclusão foi de que esse período se referia a 2.300 tardes e manhãs como anos proféticos, baseado no princípio de ano. Para ele, o período terminaria no ano religioso judaico de 1843. À medida que o tempo foi passando, alguns dos seus amigos lhe perguntaram: mas o que significa esse ano religioso judaico de 1843? E ele imaginou que ele deveria começar com base no equinócio. Começaria no dia 21 de março de 1843, terminando no dia 21 de março de 1844. Ele estava equivocado nesse ponto, porque em realidade para os judeus o ano começaria naquela ocasião de 18 de abril a 18 de abril. Mas o período passou e Jesus não veio. Após esse período, pastor, nós também sabemos a história de que houve um grande desapontamento no dia 22 de outubro de 1844. Como eles chegaram a essa outra data? Samuel Snow, que era um dos milleritas, pegou o elemento profético das Escrituras, com base também na história judaica e outros elementos importantes, e ele chegou à conclusão de que as 2.300 tardes e manhãs deveriam terminar no dia da expiação de 1844, ou seja, no 10º dia do 7º mês de 1844, no calendário judaico, que no nosso calendário normal seria o dia 22 de outubro de 1844. E Jesus não voltou.
Bom, o que aconteceu então logo depois desse grande desapontamento? Os mileritas haviam colocado toda a sua esperança na volta de Cristo no dia 22 de outubro de 1844. Como Jesus não voltou, eles se sentiram muito desapontados. E aqui, nesse graneleiro, Hiram Edson, juntamente com alguns amigos, passaram a noite do dia 22 para o dia 23 de outubro chorando, orando e buscando uma resposta para o desapontamento. E no dia seguinte, cedo pela manhã, no dia 23 de outubro, Hiram Edson convidou seu amigo, o L. Crozier, para consolar algumas famílias de desapontados mileritas. E passaram por esse milharal rumo à casa dessas famílias. Enquanto eles andavam, Edson parou e Crozier continuou. E então Crozier retornou e perguntou o que havia acontecido. E ele disse que havia recebido uma iluminação do céu, na qual ele chegou à compreensão de que, em vez de Jesus sair do santuário celestial, do lugar santíssimo desse santuário, para vir à terra, ele, no dia 22 de outubro de 1844, entrara pela primeira vez do lugar santo para o lugar santíssimo para receber o domínio, o reino e a glória de que fala em Daniel capítulo 7. E o que aconteceu a partir daí? A resposta à sua pergunta nós trataremos dentro do próprio graneleiro de Hiram Edson. Pastor Arilton, essa revelação que Hiram Edson recebeu no milharal ali foi significativa para desencadear um processo de estudo da Bíblia. Nesse local, Hiram Edson, Crozier e o Dr. Franklin Hahn começaram um processo de investigação das Escrituras para encontrar uma explicação exata para o que deveria acontecer em relação com o santuário. Porque o texto de Daniel 8,14 dizia para eles que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E eles interpretavam esse texto originalmente como sendo o santuário desta terra, ou da igreja a ser purificado pela segunda vinda de Cristo. Mas com esse insight, ou que como nós cremos hoje até uma visão, bem breve, ele compreendeu que isso não se referia a esta terra, mas o santuário celestial, de que fala o livro de Hebreus. E estudando atentamente o conteúdo do livro de Hebreus, este trio, ele compreendeu de que realmente há um santuário literal no céu. E que esse santuário possui dois compartimentos, um lugar santo e um santíssimo, assim como o da terra. Porque ele foi feito como figura e sombra, o da terra, como figura e sombra do celestial. Além disso, o termo grego para santuário no livro de Hebreus é plural, que poderia ser traduzido como lugares santos. E no livro do Apocalipse existem alusões à mobília de ambos os compartimentos referindo-se ao celestial. Portanto, eles chegaram a essa conclusão pelo estudo da Bíblia. E um sincronismo entre Levíticos 16, que é o capítulo que fala do dia da expiação, a Epístola aos Hebreus e também o livro do Apocalipse, levou-os à conclusão de que no dia 22 de outubro de 1844, Jesus havia passado do lugar santo para o lugar santíssimo para começar uma obra especial de expiação para eliminar pecados e também gradativamente foi sendo acrescentada a ideia de que nessa segunda fase, pós-1844, Jesus está desenvolvendo no santuário celestial o juízo investigativo do povo de Deus
preparando o mundo para os acontecimentos finais e para a segunda vinda de Cristo. Então foi muito significativa. Eles chegaram à conclusão de que o santuário realmente era a base da compreensão do plano da salvação, que começa com Jesus morrendo na cruz do Calvário e sua ministração no santuário celestial. E a última fase, a fase do juízo investigativo pré-advento, como nós conhecemos. O resultado, ou seja, as ideias embrionárias ainda, foram publicadas num periódico chamado The Day Dawn, que foi publicado aqui perto, em Canandaigua, no ano de 1845, mais precisamente no mês de março. Mas as ideias ainda eram bem simples, não eram tão desenvolvidas. A ideia plena, madura do santuário, desse grupo de estudos, saiu nesse periódico que eu tenho aqui em mãos, The Day Star, uma edição extra que foi publicada em Cincinnati, no dia 7 de fevereiro de 1846. Aqui, Crozer, que foi o relator do grupo, porque ele era um estudante de teologia, ele colocou as bases do que se tornaria a compreensão adventista do santuário. Pastor, não seria a doutrina do santuário apenas uma racionalização por causa do desapontamento que eles haviam enfrentado? Esta é a teoria que a forma como alguns interpretam a questão do santuário. Mas se nós estudarmos a Bíblia, nós vamos ver que a doutrina do santuário, tão esquecida dentro do mundo cristão, tem uma base muito sólida, começando com o livro do Gênesis e terminando no Apocalipse. Você vai ver que começa com os altares do período patriarcal, depois você tem o tabernáculo do Sinai. Os altares ilustravam mais a ideia do sacrifício de Cristo. Mas o tabernáculo já, além do sacrifício, porque nele havia o altar de sacrifícios também, ele ilustrava também o ministério sacerdotal de Cristo, que ele haveria de desenvolver no céu. O Templo de Jerusalém depois ampliou a ideia ainda um pouco mais e, finalmente, esse tipo, essa sombra, ou seja, essa ilustração do Antigo Testamento foi se materializando na morte de Cristo na cruz do Calvário, que é o centro da história da salvação, e na ministração no santuário celestial. Para muitos cristãos, Jesus parece que após a sua morte e antes de sua segunda vinda, ele está em uma grande férias no céu, aguardando o momento de sua segunda vinda. Mas a Bíblia nos diz que ele está intimamente relacionado com a aplicação dos méritos de sua salvação para os seres humanos. Isso é muito importante. Essa segunda fase de um juízo pré-advento investigativo tem uma sólida base em Daniel capítulo 7, versos 9 a 14, também em Daniel 8, versos 9 a 14, e você tem uma confirmação no próprio livro do Apocalipse, onde você tem uma ideia, principalmente no capítulo 11, verso 1, que fala: medir o santuário, o altar e os adoradores do santuário. Você vai ver que na parábola de Mateus 22, fala de um exame dos convidados à festa, antes do início realmente dessa festa, ou da ceia das bodas ali, um exame prévio. Você tem vários outros textos também. O próprio peitoral que o sumo sacerdote usava era chamado de peitoral do juízo. Mas você vai ver que chega um ponto no livro do Apocalipse, capítulo 11, verso 19, que nos diz que o santuário no céu foi aberto e foi vista ali a Arca da Aliança. Ou seja, você vê uma transição no momento em que o lugar santíssimo é aberto. É certo que há muitas outras ideias correlacionadas, mas há um fio condutor na Bíblia do tema do santuário de Gênesis Apocalipse, que, se for bem compreendido e sistematizado, nós podemos ter uma outra visão do que Cristo está fazendo pela nossa salvação. Mas, pastor, quais seriam os benefícios pessoais que nós podemos hoje usufruir da intercessão de Jesus em um santuário celestial?
A morte de Cristo na cruz foi o centro da salvação. Mas eu também posso ter uma visão completamente mais ampla e significativa do que Cristo fez pela nossa salvação, se eu puder compreender que ainda hoje Ele está preocupado por mim. Nós temos o texto bíblico de 1 João, capítulo 2, verso 1, que nos diz que essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Não é uma promessa maravilhosa essa? E nós temos um outro texto também em Hebreus, capítulo 4, e os versos 14 a 16, que nos ajudam a compreender o significado do que Jesus está fazendo pela nossa salvação hoje. Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Todos passam por problemas existenciais, uns mais, outros menos. Onde o texto bíblico nos diz que devemos buscar socorro para os nossos problemas? No trono da graça, onde Jesus ministra a nosso favor. Então, pode o mundo cair, pode surgir problemas. Nós temos alguém que está lutando pela nossa salvação e pelo nosso bem-estar. A compreensão do santuário celestial abre para nós uma visão bem mais ampla e significativa do grande amor de Deus pela nossa salvação e por nós como indivíduos também. A Igreja Adventista se distingue dos movimentos religiosos por não ficar apenas no Calvário, mas nós cremos de que após a morte e ressurreição de Cristo, Ele ascendeu ao santuário celestial. Lá deu início à primeira fase do seu ministério. Após o dia 22 de outubro de 1844, Jesus deu início a uma nova fase do seu ministério e nesta nova fase, Ele passa agora a julgar os habitantes da terra. O livro do profeta Daniel nos diz que o juízo é a favor dos santos. Logo, esta é uma excelente notícia. Jesus hoje, nesse exato momento, está trabalhando para o benefício da nossa salvação. Não gostaria você de confiar o seu caso a este advogado maravilhoso que nunca perdeu uma causa, por certo também será vitorioso para todos nós. Após haver compreendido mais claramente o trabalho de Jesus em meu favor no santuário celestial, decido hoje aceitar o Senhor Jesus como meu único mediador no santuário celestial e suplicar a Ele que interceda junto ao Pai em meu favor, que me defenda e me cubra com os méritos de seu sangue e, finalmente, que me ajude a ser um fiel súdito de seu reino, porque o grande desejo da minha vida é ser aprovado no juízo pela graça de Deus. Se esta é a sua decisão, ore comigo agora. Grande Deus e Pai, muito obrigado porque Jesus está nesse exato momento no santuário celestial, intercedendo por todos nós. Obrigado porque este advogado nunca perdeu uma causa e nós queremos nesta hora entregar a nossa vida em Tuas mãos para que o Senhor interceda em nosso favor e que no grande dia do juízo nós sejamos absolvidos pela Tua maravilhosa graça. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Esta nova compreensão a respeito da doutrina do santuário tornou-se um dos pilares na construção daquilo que viria a ser a teologia adventista do sétimo dia. A ênfase na pregação da breve volta de Cristo, associada ao ministério bifásico de Cristo no santuário celestial, formaria nos próximos 20 anos a teologia da Igreja Adventista. Entre aqueles que esperavam a volta de Cristo para o dia 22 de outubro,
e que também passou pelo desapontamento, estava uma jovem de apenas 17 anos de idade, Ellen Gold Armon. Ainda que ela não soubesse, esta frágil jovem seria um poderoso instrumento nas mãos de Deus para conduzir os decepcionados milleritas em direção de uma organização mundial. Este, precisamente, será o tema do nosso próximo encontro.